Gente, estou muito feliz de estar aqui. Adoro Fortaleza, adoro o Ceará. E fiquei muito feliz quando me convidaram. Eu, como uma sudestina, né, uma mineira radicada em São Paulo há muito tempo, para mim, o Nordeste não é uma região do Brasil, não é um outro planeta, um planeta que nos salva, um planeta que eu amo. Então, não podia deixar de aceitar um convite para estar nesse planeta chamado Nordeste, especificamente nessa cidade, né? Será que alguém... Ah, é para baixo. Bom, Fortaleza e o Ceará, cumprimento, né? Tanto a cidade quanto o Estado, né? Que eu acho que vocês estão na liderança hoje quanto a políticas públicas na área do design em nosso país. E o Eduardo Barroso me chamou em 1998, foi a primeira vez que eu vim para cá na área do design, que foi para dar aulas no histórico, importante e Centro de Design do Ceará, né? E a última vez que eu estive foi a convite do Instituto Iracema, do Alberto, né? Por esse evento 360 DPIs, foi bem antes da pandemia, logo antes da pandemia. E fico muito feliz de ver nesse evento tantas instâncias envolvidas, né? A presença da Federação das Indústrias, do Museu da Indústria, a presença da Associação dos Profissionais, a presença de tantas faculdades, né? de tantas instâncias reunidas. Isso é um sinal de maturidade, né? E, gente, eu acho assim, que a gente está vivendo um momento tão importante, tão especial, né? Esse momento em que a gente tem a perspectiva de um governo federal, em que a gente possa influir, em que a gente, que particularmente eu, totalmente engajada nas ideias que esse governo representa, né? E esse momento também de convergência de até então divergentes nessa tarefa maior de construir o mundo que a gente quer, o país que a gente quer, né? Então, o tema aqui é um mundo em crise, né? A gente tem trocentas crises acontecendo no mundo hoje, né? Eu acho que tem emergência climática, a desigualdade entre países, aumento do número de refugiados. Ok, a gente pode ficar aqui um tempão falando da crise mundial, né? Mas o que o design tem a ver com isso, né? Particularmente, o que eu com isso? Como cada um de nós pode contribuir do seu lugar no mundo para um mundo mais solidário, menos desigual e mais justo? Eu acredito muito no exercício profissional em estreita conexão com o exercício da cidadania, a serviço mesmo da cidadania. E a gente fala do design, a gente que é da área do design, fala o design assim, com uma boca cheia. Mas, como toda profissão, a gente pode exercer essa atividade para o bem ou para o mal. Eu posso ser advogada e eu posso trabalhar para a companhia Vale, por exemplo, gastar mais comigo e com os meus outros colegas advogados do que em medidas reparadoras da tragédia junto às populações dos locais em que houve as barragens. Ou eu posso ser engenheira agrônoma e trabalhar para um laboratório de agrotóxico, né? Ou eu posso ser médica e trabalhar na medicina preventiva, ou posso trabalhar para planos de saúde cada vez mais caros, né? Ou seja, a gente está falando aqui de uma coisa bastante importante, que é a questão do propósito, né? O propósito da nossa atividade, né? Milão tem todo ano, em abril, o Salão do Móvel de Milão, que é esse momento em que as empresas lançam seus novos móveis, e aquele auê, aqueles móveis carésimos e tudo. E, em abril de 2019, o Museu Vitra, que é um museu bastante importante que tem na Alemanha, né, fez uma mesa redonda dentro desse evento, dizendo o seguinte, né, o design é uma atividade política. Todos os dias, designers de todo o mundo tomam decisões sobre questões sociais complexas, como inclusão, identidade e sustentabilidade.
Isso faz do design uma ferramenta poderosa para a mudança social e política. Mas isso tem um efeito real nas coisas? De que maneiras o design pode realmente contribuir para solucionar os problemas mais prementes do mundo? Nesse momento de transição, à medida que deixamos as ideias, convicções e estratégias antigas para trás e avançamos para o século XXI, devemos nos perguntar: como o design pode ser parte da solução e não o problema, né? Então, acho que essa é a pergunta central que tem movido a minha atuação bastante, né? E ela me apresentou o Jacques. Eu queria só ver quem é que é estudante, levanta a mão. Quem é designer? Quem é gestor? Tá. Outras profissões, alguém quer falar? Ah, legal. Muito bom, bom saber para a gente saber, né? Bom, eu entrei nessa área do design, o primeiro contato que eu tive com design foi em 1972, quando eu fui empregada do jornal, era repórter do jornal Estado de São Paulo, há 50 anos exatamente, e eu fui para Curitiba ver o que o então prefeito Jaime Lerner estava fazendo em design urbano na cidade, que ele estava fazendo, fechando ruas para carros, fazendo um mobiliário urbano incrível, de autoria de um designer local chamado Manuel Coelho. E depois eu fiz essa revista Design Interiores. E então entrei para essa área do design nessa via do jornalismo, né? E isso você já leu, né? Hoje eu pesquiso, eu faço exposições, livros. E as minhas principais áreas de interesse são a relação do design com os campos da inovação social, da sustentabilidade, do desenvolvimento territorial, identidade cultural e colaboração entre designers e artesãos. Então, nesse mundo amplo do design, esses são os meus focos principais. Eu tive um turning point assim na minha vida quando eu fui convidada para fazer parte de um júri de design na Alemanha, em 1990. Éramos 9 jurados, e a gente que indicava os indicados para o prêmio, né? Entre 9 jurados, só tinha 2 mulheres, eu e a diretora da Bienal de Design de Ljubljana. O resto era o curador de design do MoMA, o Achille Castiglione, o Kenji Kuan, que tinha uma empresa então com 200 designers no Japão. E eu era a única do Hemisfério Sul. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo nesse clube? Né? O que eu estou fazendo aqui e qual é a minha visão? A minha visão terá que ser diferente da visão deles, que são homens de países ricos. E qual é a minha perspectiva, né? Eu, desde São Paulo, onde eu moro, desde o Brasil, um país em desenvolvimento, um país que muito pouco industrializado, em oposição à Alemanha, onde eu estava, à Itália, que estava tão representada ali, ao Japão, né? E foi aí que eu forjei um pouco a minha profissão de fé, que eu passei a pôr nos meus escritos, né? Que eu acho que o Hemisfério Sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida do Hemisfério Norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. Que bom, obrigada. É isso que me guia, né? Então, eu, né, desde esse ponto de vista em que eu estou, desde esse território que eu estou, né, eu, mulher, eu hoje, enfim, qual a minha visão, né? E isso foi reforçado. Então, eu passei a participar de vários, comecei a fazer mais exposições, né? E aí fui convidada pela Fundação Rockefeller para esse simpósio na Itália, em que a gente discutia como razões para não ser bonitinho, simpósio sobre design, mudança social e um museu.
Foi também um momento muito importante, que estava a Paola Antonelli, que eu acho que é a principal curadora de design, que é do MoMA de Nova York, e várias pessoas de vários países. Eu não era a única do Hemisfério Sul mais, e tinha gente tinha indiano, tinha uma mexicana. Então, gente, eu acho assim que e tenho então falado desse nosso ponto de vista em vários simpósios internacionais, como esse aqui, que é uma conferência que eu aconselho vocês a entrarem, que tem bastante coisa na plataforma digital, que é What Design Can Do, que é bem isso do propósito, né? O que o design pode fazer? O que o design pode fazer pelo acesso a culturas? O que o design pode fazer para democratização disso? O que o design pode fazer? Então, e aqui eu falando dessa coisa, né, que eu acredito, né, que o design é uma coisa chave para criar um mundo multicultural, um panorama multicultural, em vez da gente ser um Esperanto uniforme em todos os países, né? E acho que o livro que eu considero mais importante entre esses que eu escrevi é esse que eu falo bastante da união do design e artesanato, né? Mas, então, voltando aqui um pouquinho, né? O mundo em crise, a gente já falou de alguns, e o Brasil em crise, né? O Brasil tem várias crises. Aí eu queria pedir 30 segundos quais os problemas que cada um de vocês acha mais importante. O que te move? Ter perguntas é muito importante. Assim, o que cada um, do seu ponto de vista, na sua idade, com a sua condição familiar, com a sua condição, o que é importante, né? Bom, eu vou falar para vocês o que eu acho importante e que coisa que está no meu radar, né? Bom, primeira coisa, um tema que está no meu radar muito, que é o design e a cidade. O Alisson dos Reis, na quarta-feira, ele mediou uma mesa e participou para os participantes da mesa que design queremos construir para a nossa cidade, que design queremos deixar para as pessoas. E foi pena que eu não ouvi as pessoas responderem propriamente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, Alisson. Eu acho que a gente hoje está numa intolerância tremenda a quem é diferente da gente, né? E a gente está num fla-flu exacerbado, e a gente se enclausura em nossos próprios grupos, seja nos condomínios em que moramos, seja nos grupos das redes ditas sociais, né? E essa psicanalista ela falou que a raiz da intolerância está nos grupos homogêneos, que a gente só anda ela estava falando a respeito das escolas infantis privadas, que as crianças só convivem com pessoas da sua classe social. E, em geral, por exemplo, nas escolas brancas, nas escolas privadas, pessoas brancas, né, de uma determinada classe social. E eu acho, então, muito importante que, na cidade, a gente incentive o uso do espaço público, né, para espaços que incentivem a convivência, né, espaços de encontros reais versus esses desencontros virtuais que a gente tem, né. Tem esse livro, O Dilema das Redes, em que ele fala de depoimentos de ex-funcionários das redes, que eles falam os algoritmos só reforçam nossas opiniões interiores. E a enciclopédia que eu consulto não é a mesma que meu vizinho ou minha filha consultam. A Barça, antes, ela era impressa e ela chegava, a gente pesquisava um verbete, era o mesmo. Eu lia, o Jackson lia o mesmo verbete. Hoje, se eu ponho lá mundo plano, eles vão reforçar a minha ideia de que o mundo é plano e vão reforçar para o Jackson a ideia de que o mundo não é plano, né? E que 50 designers brancos com idades entre 20 a 35 anos tomam decisões que afetam 2 bilhões de pessoas. Isso é o que esse cara falou, né? Então, eu acho que eu gosto muito desses devices que ajudem a gente a superar esse vício, né? E isso eu até de
de uma coisa que era de 2020, né, que estava uma discussão enorme nos blogs de esquerda, falando que o nome da Tabata Amaral estava aparecendo pejorativamente mais do que o da Carla Zambelli. Carla Zambelli é aquela, vocês sabem bem quem é, né? Aí o Antônio Prata falou isso. O gol é para o outro lado. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Isso é um texto que eu escrevi para uma revista chamada Bambu, que eu falava dessa coisa da cidade, se falava muito no design sobre esse fenômeno do cocooning, que a gente fica aninhado em casa para se proteger do mundo violento, ao Occupy, né? Desde o Wall Street, o Occupy Wall Street, essa vibe mudou. Aí veio a pandemia, acabou com isso, mas eu acho, a gente esteve aqui na Casa Cor, né? A gente, como designer de interiores, a gente trabalhou muito. As Casa Cor, né, elas mostram quartos como castelos autossuficientes e fechados em si mesmos, sem local de convivência e interação. O neto não conversa com a avó, cada um fica lá no seu celular, no seu quarto, né? E, enfim, essa geração dos filhos do quarto, né? E eu acho que quando então agora vocês estão com essa fortaleza, cidade criativa do design, né? Pensar em mobiliário urbano que favoreça a interação horizontal entre as pessoas, como esse móvel dessa designer que eu gosto muito, que é a Diana Cabeça, que é da Argentina. E acho assim incrivelmente fluido, legal, interessante para a gente pensar nessa coisa de encontros na cidade, de interações, de como que a gente pode se relacionar. Ela se baseia em pedras de lugares naturais lá. A gente tem áreas de convivência dentro de instituições públicas, e eu não poderia deixar de falar em áreas de convivência sem mostrar a área de convivência do Sesc Pompeia, que foi projetado pela Lina Bardi. É um lugar incrível, que a gente encontra velhos, crianças, pessoas pobres, pessoas ricas. A gente fica lá lendo jornal, a gente fica aqui na frente desse que ela fez como um Rio São Francisco, né? E eu tenho feito exposições em que eu procuro levar essas exposições para os espaços públicos. E, no momento, estou com essa exposição no Museu da Casa Brasileira, que eu fiz a curadoria, que é sobre esculturas lúdicas para as crianças usarem, crianças sem ou com necessidades especiais, usufruírem das formas, entrarem dentro das esculturas, pularem em cima delas, se engalfinharem nelas. E eu acho que é uma coisa muito boa de pensar em como que a gente quer equipar os nossos espaços públicos. Por exemplo, gosto muito desse trabalho, que é um trabalho em fibra de vidro, reproduzível. A criança mais linda aí é o meu neto, que é metade cearense, metade paulistano, metade... E, então, e aí, né? Eu mostrei alguns exemplos bons de equipamentos urbanos. Alguém se lembra de algum exemplo ruim? Esse que está aí, né? Qual? A cidade toda cheia de pino para ninguém aceitar. Então, eu já pus a resposta aqui, né? Em março de 2021, a Prefeitura de São Paulo pôs embaixo do Minhocão um monte de pedra. Foi um designer que projetou isso. Então, o design pode ser para o bem e pode ser para o mal. O design pode ser fascista. Aí, o que o padre Júlio Lancelotti, que tem mais de 80 anos, fez? Ele pegou uma marreta e foi marretar esse lugar. E aí eu comecei a escrever sobre o design da crueldade. E, então, bancos onde pessoas não podem dormir, pisos com espetos em que as pessoas não podem se encostar. Agora, a grande coisa, hoje é dia 25, né? No dia 22, tramitou na Câmara dos Deputados essa lei relativa
esse projeto de lei relativo à arquitetura hostil, em que é vedado o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas de arquitetura hostil que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Essa lei, se aprovada, receberá o nome de Lei Padre Júlio Lancelotti. Fortaleza tem, né, Alberto, vocês que estão à frente disso, né, tem uma tremenda chance de fazer coisas de arquitetura não hostil, de arquitetura amigável, de design da empatia, design da convivência e não da exclusão, né? Bom, vocês sabem que o Partido Novo votou contra, porque essa lei fere a iniciativa privada. Então, não é nem isso, é uma coisa de consenso, né? E, se vocês quiserem mais coisas, ver mais coisas sobre isso, vejam essa artivista. Esse é um projeto que nós temos agora, no dia 30 vai sair o resultado do prêmio Design for a Better World, que é do Centro Brasil Design. E, na categoria Design Social, está finalista esse, que é um projeto da Redes da Maré, falando da violência. Eu achei lindo. O sonho de quem vive aqui é, então, convidando as pessoas a fazer o que elas querem. Não é você chegar lá e falar assim, vamos levar isso, né? Não. Aqui, a criança pondo, ele está lá começando a escrever educação, aqui, saneamento básico. Projeto muito legal. Fiquei bastante bem impressionada com o relato do Laboratório de Design Social da UFC. Alguém aqui é do laboratório? Olha, parabéns, e eu tive a felicidade de ganhar esse livro da editora Senac. Maravilhoso o trabalho de vocês. Olha, de queixo caído, muito bom. Levem para o pessoal lá. Outra oportunidade, Alberto, quem a gente quer homenagear na cidade? Que pessoas queremos rememorar, comemorar. Por quê? Tem um monte de estátua caindo no mundo afora, né, sendo derrubada. O rei Leopoldo, lá na Bélgica, o cara que matou meio Congo, ele derrubaram a estátua dele. Quais são as estátuas que tem em Fortaleza? Os processos de construção de memórias sociais coletivas têm no design na arte uma ferramenta incrível. Isso já foi. E também acho importante a gente criar espelhos nos quais a gente possa se reconhecer e ser reconhecido. As nossas crianças brincam com um bloco construtor de referência dos predinhos europeus. E esse projeto do Marcelo Rosenbaum é um projeto para a rede pública de um município do Amazonas, que são casas de palafitas, é jogo de memória com coisas da arquitetura local. Isso eu acho bem importante também, né? Bom, o segundo tema que me preocupa, né, o design e a cidadania, né? Bom, e o que eu tenho a ver com essa tal de política, né? Bom, política é uma coisa suja, eles que se metam, eles que resolvam, né? E a gente está vendo, acho que esse foi um momento, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa capa da Time, incentivando o voto nessa eleição tão decisiva que teve para o mundo ocidental, que foi a eleição, a última eleição norte-americana, né? Então, em vez do nome Time, o nome Vote. E aqui esse convite para as pessoas completarem, né? Vote. Adorei a ação que o Bug fez aqui, querendo, incentivando, e ele fez isso, fez esses cartazes, esses lambi-lambis, né? E acho que foi um trabalho incrível que ele fez. E a gente queria mostrar aqui bem rapidinho, que vocês devem conhecer, mas os designers trabalhando em várias frentes, né? A gente vê nesse design ativista a frente da sustentabilidade, quando teve o fogo pegando no Pantanal, quando teve, enfim,
tem muita coisa boa acontecendo, muito designer se colocando a serviço dessas causas, né? Então, esse aqui é de um vizinho até meu, que é o Pedro Inoue, que é o diretor de arte dessa maravilhosa revista Adbusters. É uma revista sem anúncio, sem multinacional. Então, acho que são coisas... E aí a gente tem essas pautas mais perenes, né? Como a pauta Viva o SUS, né? Eu acho que é tão importante essa coisa, essa tradução visual, né? Eu defendo a universidade pública e gratuita. Então, são coisas... Eu só quis dar uma repassada, vocês devem saber mais disso, né? Bom, esse tema me preocupa muito, né? Muito. Eu tenho muito essa coisa da emergência climática. Realmente, eu acho que é um grande tema que a gente está vivendo hoje, né, esse dilema em relação à Amazônia. De novo, aqui, o prêmio, que vai sair o resultado dia 30, esse Amazônia em Pé. Achei muito legal esse projeto. Então, ações, né, que são feitas, achei esse design muito bem feito. Tem o site do prêmio, a gente pôde, inclusive, votar, né? E esse chamamento, somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Eu tenho procurado muito falar disso, né? E, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito, né, em reuso, né, em reciclagem. Agora, eu acho que a gente está precisando de uma coisa mais radical do que isso. Eu acho que a gente tem que, nós, como da área do design, fazer projetos que gerem mudanças nos hábitos, né? E a gente entendeu menos não como uma redução, mas como um ganho, né? Então, de novo, o prêmio, né? O que o lixo diz sobre nós? Esse é da revista Chorume, que é de alunos de graduação da Unesp, que é uma universidade pública do Estado de São Paulo, que eu admiro muito. O que o seu lixo diz sobre você? O que é lixo para você? É bem importante isso, né? E acho que a gente tem que pensar nessas críticas à obsolescência programada, repensar o consumismo exacerbado e incentiva o conserto dos objetos. E, nisso, o Nordeste realmente é campeão, né? Quando a Paola Antonelli fez uma exposição na Trienal de Milão, em 2018, 2019, que chamava Broken Nature, entre os objetos que ela selecionou, ela colocou esses Fixperts, que é um programa que incentiva as pessoas a consertar os objetos. Então, são filminhos para as pessoas consertarem suas coisas. E olha a coisa que vende na loja do London Design Museum hoje, são esses kits de reparo, são coisas assim, né? O Érico já mostrou esse projeto, mas eu vou só remostrar. Para mim, esse é um projeto que junta todas as áreas do desenvolvimento sustentável que eu acredito, que é um projeto feito pelo Marcelo Rosenbaum, pelo Rodrigo Ambrósio, que é alagoano, e o Tamácio Alexandre, que é da comunidade da favela da Lagoa de Mundaú, lá em Maceió. Então, eles pegam a casca do sururu e fizeram um processo de trituração e faz essa composição de 70% de conchas trituradas e 30% de cimento. E, com isso, fizeram esse cobogó, que é finalizado manualmente. E esse cara foi fundamental para esse projeto, que é um morador lá da favela, o Itamácio, né? Então, para mim, ele reúne todos os atributos que eu considero importantes, né, na sustentabilidade, nas dimensões ambiental, econômica, social e cultural. Poderia falar bastante, né, sobre isso e falar muito rápido desse conceito da gambiarra, né? Eu tratei disso numa exposição que eu fiz em conjunto, fui curadora adjunta, uma exposição que começou na Alemanha, já foi para o Vietnã, para a Tailândia e para as Filipinas. E o Nordeste realmente pode falar de cátedra nisso, que aqui a gente tem os objetos coletados pela Lina Bard no final dos anos 40, no Nordeste.
a pesquisa incrível do grande Aloysio Magalhães, que, quem não conhecer, anota aí para pesquisar, um pernambucano que é o patrono do design brasileiro e que fez o Centro Nacional de Referência Cultural. Você falou sobre o Aloysio já nas... E eu queria, gente, dar uma palestra aqui só sobre design vernacular brasileiro, porque eu acho incrível e acho que as coisas que eu já comprei de design vernacular aqui no Ceará são maravilhosas, porque o que me mobiliza hoje mesmo é essa coisa que uma curadora do Cooper Hewitt Design Museum de Nova York chamou Design for the Other 90%. E aí ela é minha amiga, e até conversei com ela, Cíntia, além de design para os outros 99%, eu acho que é importante a gente falar de design com os outros 99%. E o design pelos outros 99%. E aí, por exemplo, foi muito legal ir na Casa Cor aqui, ver a loja da Ceará Tem Design, ver a outra loja do Cearte, mas aquelas coisas que a gente vê em Casa Cor, gente, o que é isso? Um sofá de R$80 mil? Qual a relevância, né, da gente fazer isso, né? Tem uma exposição que abriu esse mês no Sesc 24 de Maio, sobre os 100 anos do Darcy Ribeiro. E uma das frases que estão bem faladas lá: o que eu sinto no Brasil é uma tentativa de escamotear o povo, de encontrar um modo de que o povo não se expresse, que não esteja presente. Em nenhum país do mundo se olha para pobre morrendo na rua com tanto descaso. Em nenhum país do mundo a desigualdade diante da lei é tão brutal. Não nos equivoquemos, porém, com essa massa de gente afundada na pobreza. Ele é a camada mais criativa do Brasil no plano cultural. Eu acredito muito nisso. Fiquei muito feliz de ver isso, né? Então, meu terceiro tema, o design e a pobreza. Isso está eu acho que esse, para mim, né, me pergunta qual é, para mim, essa coisa da Amazônia que está pegando muito e essa coisa da pobreza, desse fosso social, né? A gente tem mais casa sem gente no Brasil do que gente sem casa. 220 mil brasileiros moram nas ruas. Não sei se esse dado está atualizado, porque está crescendo demais, né? E a concentração de renda que a gente tem no Brasil é vergonhosa, né? E eu acho que eu sinto falta de infográficos feitos pelos designers para mostrar de forma sintética essas informações, para ver se assim a gente acorda desse torpor que a gente está. 33 milhões de brasileiros passam fome, 14% da população. Isso é muito. A metade mais pobre no Brasil possui menos de 1% da riqueza do país. E 1% mais rico possui quase a metade da fortuna. Acho que a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, muitas coisas, né? A gente tem quase 8 milhões de micro e pequenas empresas. Elas são 99% do total de empresas, respondem por 29% do PIB, são responsáveis por 53% das carteiras assinadas e por menos de 1% da exportação. Há um grupo no governo de transição do Lula com essa pauta, com a participação de designers, pedindo políticas públicas de incentivo às micro e pequenas empresas. Inclusive, que eles argumentam que muitas empresas de design são micro e pequenas, né? Mas essa área toda está à margem. E o que o design pode fazer pelas micro e pequenas empresas? Aí tem o projeto da Abracadabra Design, que indiretamente está favorecendo as micro e pequenas empresas envolvidas com a denominação de origem cearense, que acho que esse é um movimento muito importante que a gente tem, e eu acho que esse projeto, Alisson, Monique, realmente é um projeto que me dá muito orgulho, assim, é um projeto magnífico, que eu acho que vocês fizeram super bem, uma qualidade de design que está a serviço de dar uma identidade à altura desse trabalho que é feito.
Infelizmente, o próprio restaurante onde eu conheci isso não está mais funcionando, porque é uma pequena empresa que sofreu, né, mas tantos projetos continuando aí, né? Então, acho incrível esse projeto, denominação de origem cearense. Outros temas a pensar. Não tenho tempo, então só vou elencar aqui, né? Racismo estrutural. Aliás, esse evento maravilhoso, eu estou sentindo um pouco de falta. Eu sei que no Ceará a porcentagem de população negra é menor do que em outros estados, mas juro que eu estou sentindo um pouco de falta de representatividade nesse sentido. Eu gostaria de ouvir mais negros, né? E agora eu quero falar para vocês, se alguém se interessa por esse tema aqui, assista no canal da Goya Lopes um vídeo que acabou de sair sobre ela, que a Goya Lopes é uma maravilhosa designer de estamparia. E eu estou fazendo 10 documentários, um deles é sobre o J. Cunha, que, para mim, é um deus no design gráfico brasileiro, cara maravilhoso, pouquíssimo conhecido, na faixa dos 70 anos. Bom, feminicídio, né? Questão dos gêneros, idadismo, colaboração com artesanato, tema que eu gosto bastante, né? E será que todo mundo tem a ver com esse racismo estrutural? Olha aí a nossa alegria, né, de ontem. Olha ele se posicionando, né? Acho que todo mundo tem que se posicionar. Esse cara só deu alegria para a gente, né? Esse gol, esse golaço do segundo. E olha o valor desse cara se pronunciar, né? E ele se pronuncia sobre várias coisas. Ele doou um dinheiro para pesquisa científica de Covid, né? Bom, gente, para terminar aqui, eu queria falar para vocês que esse campo em que eu estou, que acho que o Jackson está também, esse campo da crítica e da divulgação do design, é muito legal. Então, design não é só projetar, vocês fazerem exposições, escreverem livros, escreverem textos. E, retomando o começo, queria que vocês pensassem nisso, né? Em meio a tantas questões que a gente está vivendo, em quais você quer colocar a sua energia, né? Citar aqui o Darcy Ribeiro, tenho tão nítido o Brasil que pode ser e há de ser, que me dói demais o Brasil que é. Então, a gente questionar esses modelos de consumo, porque, senão, a gente não vai ter futuro, incentivar, colocar nossas áreas de atuação a serviço dessas transformações que a gente quer. Eu estou cheia de ouvir essas palavras de ordem, vamos levar a cultura para o interior, vamos levar a cultura para a periferia. O interior tem cultura, a periferia tem cultura. O que não tem, muitas vezes, são equipamentos culturais para mostrar essa cultura, visibilizar essa cultura. Então, isso também acho que é um desafio bem importante, né, disso. Eu tive recentemente na Bahia, vi uma exposição no Manda Bahia, com esse acervo da Laje, que é uma instituição da periferia de Salvador, que quebra os estereótipos de quem só pensa as periferias a partir de suas vulnerabilidades. A periferia tem potência, tem força. E aí esse inglês, né, a lição mais poderosa para mim, depois de 20 anos trabalhando como visitante em projetos na Índia e no sul da Ásia, é que nós temos, eles, né, temos mais a aprender com a inteligência das pessoas pobres em coisas como ecologia, conectividade e infraestrutura do que eles têm a aprender conosco. Então, agora, para terminar mesmo, só falta um outro slide, né? Citar o nosso querido Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, baiano. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Então, o centro do mundo é Fortaleza, aqui para quem está, né?
Uma citação bem curtinha do Gil: imaginar o futuro para o Brasil e a partir do Brasil é promover a urdidura entre as ciências mais avançadas e os saberes populares, entre a sensibilidade dos povos das florestas e a dos quilombos, entre os métodos dos cientistas sociais e a sabedoria das periferias, entre a ciência biomédica e o conhecimento que brota dos encontros no asfalto, na terra e na mata. Somos um povo fundamentalmente sincrético, que sabe inventar o novo com base em tradições e signos, a princípio contraditórios ou incongruentes, mas que, em seu entrechoque, permitem que surjam contribuições ao progresso mundial. Vou pular isso, porque acho que eu já devo estar extrapolando meu tempo. Bom, gente, tenho referências do que eu falei aqui no meu site. Eu tenho um canal no YouTube agora, que eu tenho vídeos sobre várias das coisas que eu falei aqui, e fiz 10 documentários que estão nessa plataforma de streaming, que é a Tamanduá. E, para terminar, esse trabalho do Bug fala: a gente merece tomar uma cervejinha, né? Eu acho que hoje é sexta, a gente merece tomar uma cervejinha. Não esqueçam que a gente está vivendo esse momento muito especial, e, então, pegando a frase do Darcy Ribeiro, tiro da vida o que ela pode dar e façam o possível para melhorar o mundo. Quero é mais. Obrigada.